Ainda não, né, pastor Arturo? Ainda não, né? Mas é uma pastora super exemplar, uma pessoa que frutifica, exemplo para a nossa igreja. É a pastora Bia. Salva de palmas para ela. Pastora, que Deus te use, que você flui muito, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, como eu estou feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, pastor Arturo, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Se vocês puderem aumentar só um pouquinho o meu microfone, que eu falo baixo, por favor. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu gostaria que, para a gente começar, que vocês fechassem seus olhos aí no seu lugar, para a gente entronizar o nome do Senhor. Senhor, nós te adoramos, Senhor, te exaltamos e dizemos, Senhor, faça a tua vontade aqui neste lugar, Senhor. Que não seja eu, mas seja o Senhor através da minha vida. E que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Que aquilo que está no seu coração, através da minha vida, Senhor, nós venhamos estar derramando sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gente, o tema da minha palavra, se vocês puderem colocar aí, é a decisão é sua. Fale para o seu irmão do seu lado, a decisão é sua. E como todos sabem, né, a gente está falando aqui nesse mês sobre a teofania gloriosa, que não é nada mais além do que a aparição, a revelação de algo glorioso, né, da manifestação da glória de Deus. E eu vou falar um pouquinho sobre uma história de uma pessoa muito conhecida na Bíblia, que realizou grandes sinais e maravilhas, e o nome dele é Moisés. Mas antes de começar falando de Moisés, eu gostaria de realmente trazer à sua memória que você tem o seu livre-arbítrio. Quantos sabem que aqui que você tem o seu livre-arbítrio? Levanta suas mãos. Você tem o poder da sua escolha, você tem o poder de decidir aquilo que você quer fazer, seja coisas ruins ou seja coisas boas. Você tem o poder da decisão. Mas sabe, além do nosso poder da decisão, nós que somos cristãos, nós temos também o quê? A vontade de Deus. A vontade de Deus que ela é perfeita e é boa e agradável. E para que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas, a gente precisa tomar o quê? Uma decisão. E eu gostaria de ler aí com vocês Efésios 5:17. Por favor, Efésios 5:17, que diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Em Salmos 143:10, o rei Davi diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como a palavra nos ensina, assim como o salmista orava: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Assim devemos ter esse coração de falar: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, Jesus. Não me deixa ser insensato, mas me deixa compreender qual é a tua vontade. Porque a decisão, ela está na palma das nossas mãos. A decisão vem da gente, começa da gente, porque Deus, Ele já preparou algo extraordinário para você. Mas a decisão quem tem que tomar é você. Aquilo que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você. E hoje, lendo, né, estudando um pouquinho da história de Moisés lá em Êxodo, eu vejo que Moisés viveu algumas coisas, como o mar que se abriu, né, e eles passaram, como ele via Deus a face, ele subia ao monte, ele fez os 10 mandamentos. E lendo essa história eu vi que Moisés viveu algumas coisas porque ele decidiu, ele teve esse passo, essa decisão de fazer algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, que Moisés decidiu, que nós vemos aqui na Bíblia, Moisés decidiu confiar em Deus. Olha só, eu quero ler com vocês aí, Êxodo, coloquei para mim, por favor, Êxodo 11:12. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. E esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Também quero ler com vocês Êxodo 4:10-12. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois vá,
e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Depois de Deus ainda ter falado isso para Moisés, Moisés ainda falou, é que eu não coloquei aqui para vocês, mas Moisés ainda falou, Senhor, fale para outro, faz com que outro faça isso. E Deus, sendo tão bom, ele ainda falou, não, então eu deixo que teu irmão vá com você, né, Arão, e seja a sua voz. Porque Moisés falava assim, não, eu não sei falar, eu não sei como agir diante das pessoas, mas Deus havia dado essa escolha para Moisés. E a gente vê que Moisés, ele decidiu confiar em Deus. Ele decidiu confiar em Deus porque ele sabia quem Deus era. E nós só conseguimos confiar em Deus quando nós sabemos quem Deus é. Não adianta a gente querer confiar em algo que a gente vê que não está seguro. Então, por exemplo, sabe aqueles brinquedos que chega na cidade, fica, depois vai para outro? Gente, eu não sei vocês, mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem naqueles brinquedos, porque desmonta e monta, desmonta e monta. Os únicos brinquedos que eu tenho coragem mesmo é no Nicolândia, porque aquele ali está lá a eternidade. Mas sabe, gente, é a mesma coisa. Eu olhando para aqueles brinquedos, eu falo, não confio nisso não. Eu não vou fazer isso. Eu estou igual a Moisés, Senhor, eu não vou. E, gente, assim como Moisés, nós também temos que ter esse poder de decidir confiar em Deus. Eu quero também ler com vocês aí o que está escrito em Hebreus 13:8. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sabe, eu nesse meu estudo assim de Moisés, eu fiquei me questionando mesmo, falando, Senhor, por que tantas coisas que Moisés viveu, tantas coisas que Moisés fez com o seu auxílio, por que não nós faremos hoje? Por que não nós? Por que não eu? Por que não, Senhor? E Deus, ele ministrou muito no meu coração, porque ele falou, Moisés, ele fez algumas coisas, e é necessário que nós façamos alguma coisa, é necessário que nós decidimos fazer algo, para que ele venha fazer no nosso coração. E é muito forte a gente ver que Moisés foi esse cara, que ele decidiu, ele teve a decisão de falar, Senhor, eu confio em Ti, e se Tu está me chamando, é porque o Senhor tem um propósito comigo, o Senhor tem um propósito na minha vida. E muitas das vezes o nosso coração é enganoso, a palavra de Deus já diz, né, que o nosso coração é enganoso, e tende para um lado, tende para o outro, mas se nós confiarmos em Deus, e colocarmos a nossa decisão nele, falarmos, Senhor, eu decido hoje confiar em Ti, eu decido hoje fazer a Tua vontade. Esse mesmo Deus de Moisés, como a gente leu, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Ele é o nosso Deus que não muda, Ele não falha, Ele não é o Deus que abriu o mar vermelho, e Ele não é só o Deus que ressuscitou Lázaro, Ele é o mesmo Deus que atua no seu coração hoje. E hoje eu quero te trazer a reflexão realmente. Você já decidiu na sua vida, nós já decidimos entregar e confiar o nosso coração a Deus? Não só em algumas coisas, é necessário que nós confiamos a Ele tudo o que temos e tudo o que somos. Não só uma parte, não só algumas áreas das nossas vidas, mas tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. Porque eu sei que quando nós sabemos quem Deus é, nós confiamos nele. E quando nós confiamos nele, nós vivemos coisas grandiosas, assim como Moisés viveu. Porque Moisés, assim como nós, foi um homem de carne e osso que também errou. Ele também errou, ele não foi perfeito, ele nunca deixou de falar, Deus, mas por quê? Vocês podem ver aqui que ele falou, Senhor, mas não me envia outro, não me envia. Mas Deus, ele sabia o que Moisés poderia se tornar. E a partir da decisão de Moisés, de dar esse primeiro passo, de decidir confiar em Deus, Deus fez isso na vida dele, amém? Eu quero falar com você também, antes, eu quero contar um testemunho, é claro, né? Gente, um testemunho muito forte na minha vida, que eu queria falar para vocês. Assim como Moisés, Deus já tinha falado muito desde quando era criança, né? Porque eu nasci no lar cristão, Deus falando, quando você crescer, você vai ser isso. Quem já recebeu essas promessas assim? Quando você crescer, você vai abençoar as nações. E amém, assim vai ser mesmo. E quando eu recebi essas promessas, eu ficava pensando, mas Deus, como assim eu? Como assim eu, uma pessoa tão, antes, né? Agora eu não sou mais, uma pessoa tão tímida, quem me vê nem parece, né? Uma pessoa tão tímida, uma pessoa tão reservada, como eu vou fazer isso que o Senhor está falando que eu vou fazer? Como eu vou estar ali ministrando louvor, como eu vou estar ali pregando, Senhor, para as pessoas? Mas eu decidi confiar em Deus e decidi confiar naquele que é poderoso para fazer, de transformar a minha vida. E Ele me colocou aqui hoje, gente, é impressionante, sabe por quê? Porque na escola, gente, para eu apresentar um trabalho, eu quase desmaiava. Gente, eu quase desmaiava, faltava eu beber água com sal para voltar ali
para falar o tema da escola, porque, gente, para mim era uma dificuldade tão grande, mas a partir do momento que eu decidi, eu fazia aquela oração: Senhor, por favor, tira de mim toda timidez, tudo aquilo que me atrapalha de servir ao Senhor, porque eu sei que tudo aquilo que nos atrapalha, o Senhor, se você quiser, se você tomar essa decisão, o Senhor vai nos moldando, vai nos transformando, e glória a Deus, porque hoje eu estou aqui, porque foi Deus que fez, não fui eu, não foi só a minha vontade, mas foi o Senhor, glória a Deus, amém, gente. E assim Deus pode fazer na sua vida. Às vezes você pode se encontrar como eu me encontrava ali, uma pessoa mais tímida, né? Uma pessoa mais reservada, que não gostava muito de falar em público. Talvez você pode ser assim também, mas eu tenho um negócio para te falar. Deus, Ele chamou a todos. A todos Deus chamou. Deus te chamou, como a palavra de Deus diz, que Deus chamou a todos para o quê? Ir e fazer discípulos. Deus chamou a todos para quê? Para ir e pregar o evangelho. Então, o que eu estou fazendo aqui não é só para ser feito aqui no púlpito, não é só para ser falado aqui em cima, mas é para ser pregado através da sua vida na sua escola, através da sua vida na faculdade, através da sua vida por onde você passar, porque Deus, Ele te chamou, e se Ele te chamou, Ele tem um propósito para a sua vida. E o segundo tópico que eu tenho para falar aqui, que a gente vê sobre a vida de Moisés, que Moisés, ele o quê? Decidiu obedecer. Vamos ver no decorrer da história de Moisés, que tudo que Deus falava para Moisés, Moisés ia lá e fazia. Então Deus falava assim, na história lá, quando ele estava lá para libertar o povo dele. Deus falava assim: vai até Faraó e fala tal coisa. Moisés ia o quê? Ia lá em Faraó, falava tal coisa. E Faraó que fazia o quê? Endurecia o coração. Deus endurecia o coração de Faraó. E Deus falava de novo: vai lá no outro dia, fala com o Faraó de novo. Vai lá no outro dia e fala com o Faraó de novo. E Moisés sempre obediente, porque, gente, a obediência tem tudo a ver com uma coisa: em conhecer a Deus. Como que você vai obedecer uma pessoa? Como você vai ouvir uma pessoa se você não tem essa pessoa como uma pessoa sábia, como você não tem essa pessoa como uma pessoa que você acredita no caráter dela? Não tem como obedecer aquela pessoa que você não acredita. Então, quando nós entendemos quem Deus é, Ele nos capacita, e nós sabemos que obedecer não é só em palavras, mas em atitudes. É muito interessante porque Moisés foi esse cara super obediente. A gente vê que Deus, ele falou: Moisés, se santifica para subir ao monte e escrever, né, nas tábuas as leis. E Moisés foi e fez aquilo. No final dos dias de Moisés, né, Deus falou: Moisés, faz ali na rocha. E ele falou com a rocha. Não era para ter feito, mas igual eu disse, todos nós falhamos, e Moisés, mesmo com essas falhas pequenas, ele também decidiu obedecer nas coisas pequenas e nas coisas grandes. E é muito legal, uma história que me chama muita atenção, que é uma história de uma pessoa que ela literalmente, ela obedeceu ao Senhor assim, de olhos fechados, sabendo que Deus, Ele iria fazer. E essa pessoa é Abraão. Quantos conhecem a história de Abraão? Que Deus pediu em sacrifício Isaque, né? O seu filho, o seu único filho, para Deus pedir sacrifício para ele. E eu quero ler com vocês aí, ó, Hebreus 11, 17 ao 19. Coloque para a gente, por favor. Diz assim: foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Olha que poderoso. Abraão não somente decidiu obedecer, mas quando ele foi ali em direção a obedecer aquilo que o Senhor havia ordenado para ele, ele se lembrou do Deus que ele tinha, e ele falou: eu creio que o meu Deus, Ele é poderoso para ressuscitar o meu filho da morte. Mesmo que eu sacrifique o meu filho, mesmo que o Senhor não me dê ele de volta, o Senhor reina. E é assim que os nossos corações devem estar. Por mais que Deus tenha te pedido algo aí no seu coração, uma coisa que para você pareça ser tão grande, pareça ser tão difícil de dar, acredita em mim, é melhor, como diz aquela palavra, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Outra frase também que me chama muita atenção, que é de uma musiquinha. Quem lembra dessa musiquinha? Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Essa música é a verdade, porque a palavra de Deus aqui também diz, olha, João 14:15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A palavra de Deus é clara: vocês me amam, então me obedecem.
é necessário a obediência, é necessário a gente obedecer como filhos, como servos, é necessário a gente estar nesse lugar de obediência. E a gente só deve estar nesse lugar de obediência quando nós entendemos e quando nós sabemos e confiamos no Deus que nós temos. É tão fácil nós entregarmos, é tão fácil nós obedecermos quando sabemos quem está nos pedindo. Uma coisa é uma pessoa que você não conhece chegar e falar: Lara, me dá seu celular aí para mim. A Lara vai falar o quê? Oxe, que doido, né? Sai daqui. Agora Deus chega, o pastor Arturo chega e fala: ô Lara, me dá seu celular aqui para fazer uma coisa. Ela não vai nem pensar, vai ficar questionando o pastor Arturo. Uai, pastor, o que você quer com o meu celular? Né? Não vai, né, gente? Porque ela sabe da índole do pastor Arturo. Ela sabe que o pastor Arturo, se está pedindo, é para uma coisa maior, para uma coisa muito maior do que ela imagina. Então, é necessário que a gente se coloque neste lugar de obediência. Não somente de obedecer, mas de entender e de se entregar à vontade de Deus. Se entregar àquilo que Deus tem nos pedido. Porque assim como Deus fez com Moisés, como Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, Deus pode fazer nas nossas vidas. Porque como nós lemos, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa palavra ela não sai do meu coração, ela queima no meu coração. Porque eu sei que nós podemos fazer sinais e maravilhas. Nós podemos fazer tudo porque temos um Deus. E a palavra de Deus diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós podemos tudo no nosso Deus que nos fortalece. Nós podemos tudo porque Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele mesmo, o nosso Deus, fez aqui na terra. E para a gente fazer isso, a gente precisa estar nesse lugar de obediência. Porque esse lugar de obediência é lugar de amor, é lugar de mostrar que nós amamos a Deus. O nosso amor com Deus não é só em palavras, mas sim em atitudes. Atitudes de obediências, atitude de entregas, atitude de renúncias. É esse amor que Deus espera da gente. Porque muitos podem dizer: eu te amo, e na verdade apenas ser palavras jogadas ao vento. Porque o que Deus realmente espera são as nossas ações. É aquilo que nós decidimos fazer para Ele. E muitas das vezes, aquilo que o Senhor tem te pedido parece ser grande para você. Talvez Deus te pediu uma coisa que você ganhou agora. Uma vez Deus me pediu para fazer uma oferta na vida de uma pessoa, de uma pulseira que eu tinha ganhado. Eu tinha orado tanto para ganhar aquela pulseira, que não era barata. Eu tinha orado. E falei: Senhor, me dá essa pulseira. Eu fui lá e ganhei. E aí eu estava num congresso e Deus tocou no meu coração: vai e dá essa pulseira, vai e dá essa pulseira. Aí eu tô lá, né? Será que é mesmo Deus falando? Será que é Deus falando no meu coração? Mas não tem como ser, né? O diabo não vai ficar te pedindo as coisas. Mas aí, gente, Deus me pediu essa pulseira. E aí Ele ainda falou a pessoa. E quando Ele falou a pessoa, eu falei: vixe, como assim, Jesus? Essa pessoa tem mais dinheiro do que eu. Dá para ela comprar 5 dessa pulseira. 5 dessa pulseira ela compra. Mas Deus falou: não, eu quero a sua. Eu quero que você dê a sua. Por quê? Porque Deus, Ele não queria saber se a pessoa ia ficar feliz com aquilo. Depois Deus me falou que Ele queria ver onde estava o meu coração. E eu quero te perguntar: onde está o seu coração quando Deus te pede algo? Será que está naquela coisa que Deus te pediu? Ou será que está em obedecer a Deus, no lugar de obediência? Então eu quero que você reflita aí no seu lugar. Se isso que o Senhor tem te pedido hoje, ou está te pedindo, onde está o seu coração? Será que está nisso que Ele está te pedindo? Ou será que está nele, que tem mais a oferecer do que você imagina? E é muito lindo ver, gente, que Moisés foi essa pessoa. Ele fez aquilo que o Senhor mandou, ele seguiu cada passo em direção a Deus. Outra pessoa que me veio à memória agora, Noé. Gente, Deus pediu para Noé construir uma arca. Olha que loucura. Loucura de Deus santa, maravilhosa, né? Olha que coisa maravilhosa, gente. Noé, Deus... Calma aí, no ritmo não. Deus pediu para Noé construir uma arca. E sabe o que é o mais interessante disso tudo, pastor Arturo? Que Deus, Ele falou tudo o que Ele tinha que fazer. E como foi isso? Ele obedecia e ia obedecendo, e cada dia mais obedecendo, e ele ia fazendo até chegar o dia em que ele construía a arca, e veio o dilúvio, e aí Deus reinou sobre toda a terra. E, gente, é muito incrível a gente ver que todas essas pessoas da Bíblia não são diferentes de nós, não são diferentes de quem eu e você é. A única diferença é que eles tomaram uma decisão, e a decisão deles foi de honrar a Deus, a decisão deles foi de obedecer a Deus e de conhecer a um Deus que não falha, que é infalível. E a terceira e penúltimo ponto que eu quero falar, que eu vejo na vida de Moisés, que ele decidiu renunciar. Fala assim, ele decidiu renunciar. Vamos ler agora Hebreus 11, 24 e 26. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha que forte, Moisés, né, foi achado ali no Rio Nilo. Conta a história, né, que a irmã dele colocou ele no cestinho, porque naquela época estava querendo matar todos os bebês. E aí a filha do faraó achou ele ali no Rio Nilo e cuidou dele. E ele, aqui a palavra de Deus diz que ele renunciou. Ele renunciou aos prazeres ali do Egito, os prazeres que ali na hora parecia ser tão bons, tão maravilhosos, né, gente? Porque ali eles eram ricos, né, no Egito, ainda mais a filha de faraó, né? Eles eram super ricos. Então ele poderia ter vivido uma vida assim, que aos olhos do humano era maravilhoso, mas ele decidiu. Isso é muito forte, gente. Ele decidiu, ele recusou desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo. Você acha que esse amor que ele fala, que ele decidiu fazer, foi apenas por palavras? Não, ele teve essa ação, ele teve essa decisão de renunciar para viver uma coisa muito maior, para contemplar uma coisa muito maior, que é a recompensa de que um dia Deus iria recompensar ele por tudo aquilo que ele tinha renunciado. E sabe, gente, é muito forte, porque a renúncia, ela vem, um dia ela vem. Às vezes você ainda não passou por algum momento de renúncia, de ter que renunciar a algo, talvez um namoro, talvez um trabalho. Eu já ouvi muitos testemunhos lindos de pessoas que renunciaram a um trabalho e Deus deu um outro muito melhor. Por quê? Porque, gente, olha como é incrível. Esses pontos todos se complementam, porque quando você renuncia, Deus tem algo maior para você, mas você só renuncia quando você obedece, quando você conhece quem está te pedindo. E é muito forte a gente ver isso, porque sabemos que Deus, Ele não vai te pedir nada em vão. Deus, Ele não vai chegar para você e te pedir, renuncia a sua escola, renuncia o seu trabalho, renuncia seu namoro, renuncia, seja lá o que for. Deus, Ele não vai te pedir algo que Ele não vai te dar em dobro, que Ele não vai te dar mais, porque Ele sabe que aquilo que Ele tem reservado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e aqueles que o amam obedecem os seus mandamentos. E olha só, gente, eu quero mostrar aí uma foto que falou muito comigo. Olha só que interessante essa foto aí. Quem já viu essa imagem? Acho que muitas pessoas já viram, né? Essa imagem de uma criancinha segurando um ursinho no colo. E Deus com ursão. Que palavra engraçada. Um urso gigante ali atrás falando, ei, me dá aí, acredita em mim. Me dá que eu tenho algo melhor. E a menininha falando, mas isso, eu gosto tanto disso, Senhor, não tira de mim, não me deixe ficar sem. E Deus está falando, não, me dá, só acredita. Você não está vendo, eu não estou te mostrando aqui, você não está vendo, mas acredita em mim, que eu vou te dar algo melhor. E muitas das vezes é isso que acontece conosco. A gente precisa confiar em Deus. Para nós confiarmos em Deus, nós precisamos obedecer a Ele e renunciar àquilo que Ele nos pede. E essa imagem, ela descreve muitas das vezes aquilo que nós passamos. Às vezes Deus está nos pedindo algo que para nós, parece ser tão enorme, parece ser tão gigantesco que ninguém mais vai conseguir te dar de volta. Mas Deus, Ele está com algo muito, muito e muito maior que você não possa nem imaginar. Por isso, essa decisão tem que partir de você. Eu não posso tomar a decisão de você fazer algo que o Senhor está te pedindo. Porque o que Ele está te pedindo é para você e não é para mim. O que Ele está me pedindo é para mim e não é para você. Então você não pode fazer essa decisão por mim. Por isso é tão importante nós estarmos centralizados na vontade de Deus. Porque a nossa decisão, ela pode ser como uma árvore que vai de um lado para o outro. Porque às vezes a gente fica sem saber o que fazer em certas situações. Não sabe se vai para lá ou vai para cá. Mas quando nós temos um Deus e confiamos nele, e sabemos que Ele tem a vontade perfeita para as nossas vidas, nós nos colocamos nesse lugar, nesse centro, e falamos, Senhor, o Senhor, Pai, é o centro, eu quero, Senhor, a Tua vontade. Quando nós nos entregamos à vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável, Ele nos guia, Ele nos leva a este lugar, que é esse lugar de uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de abundância aqui, em nome de Jesus. E eu quero ler com vocês Jeremias 29:11. Essa palavra aqui é para você hoje. Eu sinto que tudo aquilo que Deus te pedir, Ele tem algo maior para você, porque nada é em vão, como eu disse. E eu sei que Deus, Ele é perfeito, e tudo que Ele faz, nada tem erro naquilo que Ele faz. E hoje Deus te diz, eu vou falar aí para você, para cada um de vocês, porque sou eu que conheço, Deus dizendo para você, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor.
São planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. E é isso que Deus tem para você. Ele tem isso para você. Só basta você decidir estar nesse lugar. Basta você tomar essa decisão de renúncia, essa decisão de conhecer a Deus, essa decisão de obedecê-lo, que Ele vai fazer algo incrível na sua vida. Porque aquilo que Ele já está fazendo, você também tem que fazer a sua parte. Porque a vida com Deus é uma via de mão dupla. Ele vem e a gente tem que ir, para a gente se encontrar no meio. Não adianta a gente estar indo por um lado e Deus está vindo aqui correndo, gritando, eu sou Deus, Bia, 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 e eu estou ali correndo, ai, ai. Gente, não dá, né? A gente tem que se encontrar. Então, quando a gente está nessa posição de querer a vontade de Deus, é como se Deus estivesse me chamando ali. E eu aqui, Senhor, Senhor. Entendeu? É isso que Deus espera da gente, que seja uma via de mão dupla, que a gente se encontre, que a gente esteja ali unidos e firmes no Senhor, para que nós possamos viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? E por último, o que a gente viu na vida de Moisés, que eu acho que isso é uma das coisas mais marcantes na vida de Moisés, é que ele decidiu, coloque pra gente, ele decidiu ter intimidade com Deus. Gente, pra gente viver tudo isso que eu falei anteriormente, a gente tem que ter intimidade com Deus. A gente precisa buscar a Deus como pessoas que necessitam de comida. É literalmente isso. Você não necessita de alimento, ou você vai ficar a vida toda sem comer? Não vai, né? Então, tu necessita de alimento. E assim nós precisamos da presença de Deus. E eu quero ler com vocês uma história aí de Moisés, como a gente está falando aqui em Êxodo 33, 7 a 9. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava na entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Gente, que forte esse versículo. O Senhor falava com Moisés. Naquela época, né, gente, não é como hoje, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E mesmo assim, olha quão grandioso Moisés viveu. Eu quero ler também aqui com vocês, Êxodo 33, 17, que diz assim: o Senhor disse a Moisés, o Senhor estava falando para Moisés: farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Moisés podia pedir ali o que ele quisesse. Moisés podia falar: Senhor, eu quero aqui 50 mulheres. Senhor, sei lá, o que Moisés podia pedir. Mas Moisés, ele decidiu e ele queria buscar a face de Deus. Ele queria ver a glória de Deus. Porque, gente, nós carecemos da glória de Deus. Nós carecemos em buscar a Ele e conhecer a Ele, que é grande e poderoso. Eu quero ler também Êxodo 34, 29, que diz: ao descer do monte Sinai com 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Gente, como é forte a gente ver que Moisés, ele tinha tanta intimidade. Naquela época, gente, que era mais difícil. Deus nunca foi um Deus distante, mas era mais difícil do que hoje, né, que nós possamos falar. Mas Deus, ele estava ali. Porque Deus, gente, Deus, ele quer ter um relacionamento com você. Ele busca isso, mas isso tem que ser uma decisão sua. Ninguém vai fazer a sua devocional por você, ninguém vai orar por você, é uma decisão sua. Eu não posso fazer, o pastor Arturo não pode fazer. Você tem que decidir ter intimidade com Deus. Você tem que decidir buscar a Deus, porque Ele está ali, Ele está de portas abertas para te receber, para te ouvir. Mas se você não der o seu passo, ninguém vai dar por você. E Deus, Ele ministra muito isso no meu coração, porque nós sabemos que essa decisão, ela tem que vir de nós. E por muitas das vezes é difícil você todos os dias estar ali no mesmo horário, fazendo a sua devocional, lendo a sua Bíblia. Pode ser difícil, mas saiba de uma coisa: a recompensa é muito maior. Conhecer a Deus vai muito mais além do que só uma leitura. Conhecer a Deus é conversar com Ele. E como nós conversamos? Nós oramos a Deus.
Orar é conversar com Deus. Não precisa ser apenas uma oração que você fala, Senhor, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa igreja. Não, você pode orar, falar como você está se sentindo, falar, Senhor, hoje eu me sinto assim, Senhor, cuida do meu coração. Ele é seu amigo, Ele está aqui. Deus fez o homem como sua imagem e semelhança, e Ele fez o homem para ter relacionamento. E o Senhor te diz hoje, Ele quer ter relacionamento com você, mas basta você tomar a sua decisão, a decisão que ninguém vai fazer por você, a decisão que ninguém pode fazer, somente você pode fazer essa decisão hoje. E eu quero também ler com vocês um versículo que chama muita atenção em Mateus 7, do 7 ao 8, que diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Esse versículo é tão claro que não depende só de Deus, mas depende da gente. A palavra de Deus está dizendo ali o quê? Peçam. Deus, Ele vai te dar, mas você tem que fazer o quê? Você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que bater a porta, porque não adianta. Deus, a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu cearei com ele, ele ceará comigo. Deus está à porta, basta uma decisão sua de abrir, basta uma decisão sua de buscar a Deus, de ter essa intimidade, para estar nesse lugar de receber aquilo que o Senhor tem para você. Eu creio mesmo que hoje é um dia que você vai rever e vai falar, quais decisões nós temos tomado? Eu quero que você pense mesmo, quais decisões será que eu tenho tomado? Será que eu tenho tomado a decisão de conhecer mais a Deus ou a decisão de conhecer mais as coisas do mundo? Será que eu tenho tomado a decisão de buscar mais a Deus ou buscar mais as coisas terrenas? Porque tudo isso, gente, é uma decisão. É uma decisão e ninguém vai fazer aquilo que você tem que fazer. Porque o Senhor é Ele quem faz. Mas é necessário que você dê o seu primeiro passo. É necessário que você se entregue à vontade dEle. Se entregue a Ele para que Ele possa fazer aquilo que Ele tem na sua vida. E para encerrar, eu quero ler esse versículo que também de Moisés, que me chama muita atenção. Que mostra muito o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Que fica em Deuteronômio 34, 5 e 6. Diz assim: sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como Yahvé ordenara. Deus mesmo o sepultou em Moabe, em um vale que fica frente à cidade, Bet-opó. Mas até estes dias, ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Gente, olha como é forte ver a intimidade que Deus tinha com Moisés. Como é forte ver que nós podemos ter essa intimidade com Deus. O Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. E muitas das vezes nós temos sido negligentes com a presença de Deus. Nós temos deixado Ele às vezes de lado. Enquanto Ele está ali, eu estou aqui, é isso que estou à porta e bato. E Moisés foi esse cara que eu admiro muito, que decidiu buscar a presença de Deus, decidiu obedecer e ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus o sepultou. Gente, sabe o que é sepultar? Deus deve ter pego o corpo de Moisés e colocado ele enterrado. Isso é muito amor, é muita intimidade. Deus fala, eu vou sepultar o meu servo. Eu quero sepultar o meu servo. Olha como é lindo a intimidade que nós podemos ter com Deus. E o que mais pega no meu coração hoje à noite é, por que não nós? Por que não você? Por que não eu viver isso? Por que não? Se hoje nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador, é o nosso amigo, o nosso ajudador, por que não nós? Por que não? Eu creio que nessa noite nós sairemos daqui com fogo mesmo. Um fogo que vai queimar nos nossos corações de buscar a Deus. Um fogo que vai queimar nos nossos corações de entendermos que buscar a Ele não é só aquilo que nós entendemos, mas buscar a Ele é aquilo que nós precisamos. Precisamos. E quando nós nos colocamos nesse lugar de buscar a Deus e entendemos que precisamos, nós não apenas entendemos que precisamos depois disso, mas entendemos que isso nos transforma, que isso nos muda, e sem Ele nós não podemos nada. Sem a presença dEle nós não podemos nada, porque é Ele quem nos dá o ar que respiramos, é Ele quem nos dá a vida, o fôlego de vida, e sem Ele nada vale. Sem a presença de Deus nada vale. Por isso que Moisés falou, se Deus não for, eu não irei. Porque Moisés sabia que se Deus não iria, nada disso valeria. Ele não iria conseguir, porque quem dá
A força, quem nos ajuda é o Espírito Santo, é Deus através das nossas vidas. E é Ele quem te capacita, é Ele quem te faz chegar a esses lugares. Mas a decisão precisa ser sua. Você precisa decidir, você precisa tomar essa decisão hoje de falar: Senhor, eu quero viver sinais e maravilhas que o Senhor falou que eu viveria. Eu quero viver, Senhor, esse mover na minha vida, porque o Senhor disse que nós viveríamos. Mas nós só vivemos se estivermos na posição de conhecer, na posição de intimidade com Deus, na posição de sermos verdadeiros cristãos, assim como o pastor Ricardinho falou no sábado passado, de cristãos que realmente são sal e luz, que por onde passam levam a palavra de Deus e que conhecem a Deus, não só de ouvir falar, mas de todo o coração, de todo entendimento, porque é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e buscar a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu quero que nessa noite você agora aí feche os seus olhos, que você agora entre nesse lugar agora de reflexão, para que você possa falar: Senhor, será que as decisões que eu tenho tomado têm influenciado Jesus na minha vida? Será que eu não tenho vivido algo, Senhor, porque as decisões que eu tenho tomado, Senhor, estão me levando a fazer coisas, Senhor, que não te agrada? Eu quero que você pense aí no seu lugar, se você tem tomado a decisão de conhecer a Deus, se você tem tomado a sua decisão de renunciar, de obedecer, de ter intimidade com Ele. Será qual decisão você tem tomado? Pergunta aí para Deus: Senhor, qual decisão, Pai, eu tenho errado? Em qual decisão eu tenho deixado de fazer, Senhor, a Tua vontade? Eu quero que você agora realmente reflita nessa palavra, porque eu creio que Deus, Ele marcou esse dia para que eu possa estar falando essa palavra para vocês, porque é hora de decidir, é hora de fazer aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Deus, Ele está voltando, Jesus, Ele está voltando, e não há mais tempo a perder, não há mais tempo de ficar pensando naquilo que vai ou não fazer, mas é tempo de se firmar em Deus e de falar: Senhor, que seja feita a Tua vontade, não a minha. Que seja feita, Senhor, aquilo que o Senhor planejou e não aquilo que eu planejei para a minha vida. Eu quero que realmente você pense aí no seu lugar, porque o Espírito Santo está aqui e Ele ouve a sua oração. O Espírito Santo, Ele está ouvindo aquilo que você tem clamado para Ele. Ele está ouvindo aquilo que você tem decidido na sua vida. E que hoje eu declaro que as suas decisões possam ser decisões que vão dar frutos, possam ser decisões que vão dar, Senhor, Pai, vida, Senhor, contigo, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos com a decisão certa, com a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu abençoo, Senhor, os meus irmãos com Teu direcionamento, com intimidade contigo, Jesus, porque sabemos que sem Ti nós não podemos nada. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer, Pai, porque o Senhor é o único, o Senhor é o suficiente nas nossas vidas. Ó Senhor, nós Te exaltamos, Senhor, Te bendizemos o Teu nome. Eu queria te convidar, você que sentir no seu coração, de vir aqui no altar e entregar a sua decisão a Deus. Entregar, falar: Senhor, eu decido hoje, Senhor, a estar nesse lugar, Senhor, de Pai, entrega, a estar nesse lugar de renúncia. Se você sentir no seu coração, vem aqui no altar, entregue ao Senhor, porque o Senhor, Ele está aqui e Ele quer ouvir não só as suas palavras, mas Ele quer ver a sua atitude de renúncia. Ele quer ver a sua atitude de decisão, de decidir buscar a Ele, de decidir buscar a face dEle. Se você sentir no seu coração, pode vir aqui. E você que também que não vai vir aqui, pode se colocar de pé, porque a gente vai cantar essa canção, porque sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor, Ele já habita aqui. E a decisão que você tem que fazer, eu creio que essa decisão tem que ser já, tem que ser rápida, porque o Senhor está à porta e bate. O Senhor está voltando. O Senhor está se apressando para buscar a tua noiva. E é necessário haver uma decisão da sua parte. É necessário haver uma entrega da sua parte. Nós vamos cantar essa canção. E enquanto você vai orando, vai adorando ao Senhor de todo o seu coração. Que abre o caminho é você. Entrega agora para Deus aquilo que está te custando, É você. aquilo que Ele está te pedindo. Vamos cantar
cantar essa canção. A nuvem que aponta o destino. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. Como sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Se você sentir no seu coração, pode vir aqui entregar, pode vir trazer a sua renúncia, porque o Senhor está olhando para você, está olhando as suas atitudes. Vamos cantar e declarar: mais perto do monte, Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto. vamos cantar e declarar: Peso da glória é mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, vamos dizer, então me tira o medo vamos gritar bem alto. que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. A porta, A porta grande é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. eu também, eu vou subir. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir Um monte que muitos desistiram e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na Quantos casa podem dizer? e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Assim como Deus fez com Moisés, eu creio que Ele também pode fazer na sua vida. E hoje, como um ato profético, aqueles que querem a vontade de Deus, aqueles que querem estar nessa posição de decidir, aqueles que querem estar nessa posição de viver aquilo que Deus tem para você, de viver a plena e a perfeita vontade de Deus, coloque a mão no seu coração. Eu creio que esse é um ato profético e que hoje Deus vai destravar aquilo que estava travado. Deus vai fazer aquilo que não estava andando, porque Deus, Ele é um Deus de milagres. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Senhor, eu abençoo agora, Senhor, todas essas pessoas, Senhor, que colocaram a mão no seu coração em forma, Senhor, de rendição, em forma, Senhor, de entrega, em forma, Senhor, de, Senhor, arrependimento por não fazer a tua vontade. E nós declaramos que a tua vontade prevaleça. Nós declaramos, Senhor, que a tua vontade reine, que a tua vontade, Senhor, prevaleça na nossa vida, Jesus. E que seja o Senhor através de nós. Que seja o Senhor através de nós. Eu declaro, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, que sinais e maravilhas os acompanharão, Senhor, porque eles creem em Ti. Eles creem no Deus Todo-Poderoso. Eles creem naquele que é Yahvé, aquele que é Jeová Jireh. Oh, Senhor, eu abençoo. Vamos cantar essa música, Yahvé. Yahvé. Quantos podem dizer que Ele é Elohim? Ele é Shaddai, Jireh. Adonai, se manifesta. Quantos creem que Ele é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje? Diga Yahvé. Yahvé.
se manifestará. Se eu busco, Ele se manifestará. Se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se Ele já se manifestará. manifesta na sua vida. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Ele se manifesta na sua vida hoje, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se manifesta, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua revelação que nos mostra, Senhor, que também depende de nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje, Senhor, abençoo, Jesus, a vida dos meus irmãos e declaro que viveremos coisas grandiosas na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. E ainda de pé no seu lugar, a gente não poderia te dar a oportunidade de tomar a decisão mais importante da sua vida. Não sei como você chegou aqui hoje, não sei quantas vezes você teve essa oportunidade, mas o importante é, agora você está tendo essa oportunidade. E a oportunidade é de se entregar totalmente o seu coração, a sua vida a Jesus. E é por isso que eu queria perguntar se há alguém aqui hoje que quer fazer essa decisão. Há alguém aqui hoje que talvez queira voltar a esse caminho. Eu queria que você levantasse sua mão junto comigo. A gente queria te receber, queria te dar um abraço, orar por você. Há alguém assim hoje que fala: Vinícius, eu quero tomar essa decisão. Eu quero tomar essa atitude, esse primeiro passo. Isso que a pastora Bia falou é muito forte, porque eu e você devemos nos encontrar com Deus. Eu e você, nós devemos ter uma atitude, o primeiro passo. E eu queria dizer que o primeiro passo Ele já deu por você, que foi na cruz, enviando o único filho dele por você. O primeiro passo Ele já fez, mas você também precisa dar um passo em direção a Ele. E é por isso que eu queria perguntar mais uma vez, se há alguém aqui hoje que quer tomar essa decisão e ter essa atitude. Há alguém assim hoje? Ou talvez voltando a esses caminhos? Alguém? Glória a Deus. Não havendo, eu queria que você desse uma salva de palmas a Jesus novamente.